está sendo sobre Deus suprir as necessidades. Eu quero ler aqui em 1 Reis, o capítulo 17, uma história muito conhecida, né? Do profeta Elias, e como Deus cuidou dele. Né? Existem situações, eu quero saudar a nossa irmã Cileide Araújo, com a paz do Senhor, e a nossa irmã Cátia Lima, glória a Deus, paz do Senhor, minhas amadas, que Deus continue abençoando as vossas vidas. Jesus é lindo, Ele é grande, Ele realiza sonhos. E diz assim: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, um tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Né? Nós vemos aqui o profeta dizendo aí para o rei Acabe que não haveria mais, né, chuva sobre a terra. Nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, disse o profeta. E depois de transferir essas palavras para o rei Acabe, o Senhor ordenou que fosse, glória a Deus, para o oriente e escondesse junto ao ribeiro de Querite, porque pois Deus daria ordem aos corvos para o alimentar. Este é o Deus que você serve hoje. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Os cuidados de Deus com esse servo também Ele não mudou. Faça aquilo que Deus tinha te ordenado para que você faça. Obedeça a voz do Senhor. Bem sabemos que quando fazemos, transferimos aquilo que Deus manda, muitos se levantarão contra nós. Virá, né, uma grande tempestade contra a nossa vida. Mas fique firme, porque o Senhor que mandou você falar, Ele cuidará de ti. Ele se responsabiliza. Neste episódio ele transferiu e o próprio Deus mandou que ele fosse, se escondesse no ribeiro do Querite, pois ele o alimentaria. E pela manhã e à noite o Senhor mandava os corvos com pão e carne para alimentar Elias. E ele bebia do ribeiro assim como Deus ordenou. Quantas vezes Deus nos ordenou, sai daqui e vai para ali. E a gente não quer obedecer. Pensando que vamos passar por alguma dificuldade, que vai faltar alguma coisa, que vai ser diferente. Glória a Deus. Mas se o Deus te ordenou, Ele cuida de ti. Não vai faltar nada, já foi falado, não vai faltar nada. Nem veste, nem pão, nem o que beber, nem o que calçar. O teu pão de cada dia está garantido, se assim tu fizeres como Deus ordenar. Aleluia! Glória a Jesus! Ia passando aquele tempo, pois não havia chuva sobre a terra, com certeza o ribeiro secaria, pois ele não tinha mais como tomar água. E veio a segunda ordem de Deus para a vida de Elias.
É o tempo determinado. Ele foi enviado por Deus para ficar ali no ribeiro. E Deus o alimentava de manhã e de noite, com pão e carne. E ele bebia água do ribeiro Querite. Mas o ribeiro secou. E agora? Não foi Deus que ordenou que ele fosse para perto do ribeiro? Não era para o ribeiro secar, pois Deus poderia fazer com que aquele ribeiro permanecesse ali cheio, mesmo sem chuva. Mas Deus tinha outros planos para Elias. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. E qual foi a segunda ordem, irmã Benigna? Depois que o ribeiro secou, veio a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que tu sustentasse. Mas tinha tantas pessoas de posses naquela época, não é verdade? Porque exatamente uma viúva. Por que exatamente uma viúva? Porque Deus trabalha com mistério. E mistério ninguém entende e não se pode ser interrogado. Por que não na casa de um rico da época? Deus disse: preparei uma viúva para que te sustente. E estava havendo fome naquela terra, porque não havia chuva, né, para regar as lavouras, para produzir alimentos. E muitos estavam passando por dificuldade. Vamos lá. Uma viúva. Sim, uma viúva. A ajuda vem de quem você menos espera. Eu posso lhe contar uma experiência minha, o que eu vivi, da providência de Deus e de cuidado de Deus na vida. Pois a gente lê a Bíblia, a gente fala a palavra de Deus, mas nós temos que ter experiências próprias para contar. Aqui é a história de Elias e a providência de Deus através do ribeiro, dos covos, da viúva. Qual é a tua experiência com Deus? O que tu tens para contar? O que Deus fez? Como foi que Deus providenciou para ti? Temos que ter nossas próprias experiências. Elias estava tendo experiência aqui com Deus. Deus quer ter experiência com você. Você precisa ter experiência para contar, para aumentar a fé de alguém, para aumentar a confiança de alguém. É muito bom contar a história de Elias, né? A história do presbítero Everaldo, a história de outras e outras pessoas. Mas e a minha história? O que eu tenho vivido? Eu tenho que dizer para você o que Deus tem feito na minha vida. Aleluia. Glória a Jesus. Então o Senhor disse para ele: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. E habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Aleluia. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Você vai entender o mistério de Deus. A ida de Elias para aquele lugar. Glória a Jesus. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Aquela mulher não tinha nada. A única coisa que ela tinha era um pouco de farinha e um pouco de azeite. Aqueles gravetos ali que ela estava apanhando, que ele viu, era para ela fazer exatamente a comida para ela. Aquele pouco de comida era a última que ela tinha. Qual era o pensamento dela? Vou comer, eu e meus filhos, depois vou morrer, porque não tenho mais nada para comer. Mas Deus,
Aleluia. Já tinha providenciado a farinha e o azeite para ela passar até terminar aquele período ali de falta de chuva. Não é verdade? Aleluia, glória a Jesus. Então aquela mulher viúva disse para Elias: vou morrer, depois disso eu vou morrer. Mas Deus tinha algo maravilhoso preparado para aquela mulher. E Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farei para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, oh glória. Olha o profeta em ação. Assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Jesus. Bastava ela crer na palavra. E ela creu. Ele disse: após bem, né? Vai lá, faz. Mas deixa um pouquinho que tu tem aí, faz um pouquinho para mim primeiro, e depois tu faz para tu e teu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e nem o azeite da botija. Oh glória. Naquele momento foi multiplicado a farinha e o azeite que ela tinha. Glória a Jesus. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Glória a Jesus. Que coisa linda, né? A providência de Deus na vida de Elias e na vida daquela viúva. Vocês entenderam aí como foi o trabalhar de Deus? Acabou ali o recurso de Elias no rio Querite, mas aquela viúva só tinha aquele bocadinho de farinha e azeite. Ela estava com o propósito, o pensamento de fazer e esperar a morte, porque não tinha mais recurso, não tinha de onde ela ter. Mas Deus, através da vida de Elias: vai lá, Elias, já preparei a viúva. Mas a viúva não tinha nada. Você não tem nada. Aí chega alguém na sua casa precisando, você só tem um pouquinho. Olha a receita. Porque aconteceu comigo em uma certa ocasião. Eu morava em Cabedelo. Vou lhe contar duas experiências. Eu morava em Cabedelo, estava gestando da minha primeira filha. Meu marido estava trabalhando, mas final de mês não tinha vizinhos, porque nós éramos caseiros, né? Então era casa de veronistas. Na frente era o mar, de lá do casa de veronistas, do lá e atrás a pista que ia direto para Cabedelo. Nós morávamos na praia de Jacaré. E chegou um mendigo na nossa porta, pedindo ajuda. Nós só tínhamos um pacote de fubra para fazer a janta. Glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Não sei o que Deus está falando para você através disto, mas receba. Eu tinha só um pacote de fubra. E meu esposo disse assim, eu com a barrigona, né? A gente sente muita fome. E ele disse assim: o que tem aí? Eu disse: um pacote de fubra. Ele disse: me dá. Eu disse: a gente vai comer o quê? Ele disse: me dê. Era de tardezinha, antes das 5 horas da tarde. E ele pegou aquele pacote de fubra e deu para aquele homem. Até hoje nós falamos que foi o anjo que o Senhor mandou para provar a nossa fé. E a meu esposo deu aquele pacote de fubra àquele homem. Ele com o saco nas costas. E quando ele virou para orar para mim, que virou as costas, cadê? Ele não viu mais ninguém. E correu na praia, não encontrou. Correu na pista, não viu. Foi em segundos aquele homem desapareceu da nossa vista. E à noite ele foi para o culto. Eu não pude ir porque eu já não andava mais. Eu estava com 8 meses, né? 7 meses já. Eu fazia um barrigão. E ele foi e me deixou em casa, né? Sem comida. Glória a Deus. E ele foi para o culto. A comida que ele me deu foi o coco. Ele tirou o coco, eu bebi água e comi a carne do coco, gestante. E ele foi sem tomar café. E assistiu aquele culto, sem conhecer ninguém. Ele não conhecia ninguém ali naquela igreja.
Ele foi cultuar, e quando terminou o culto, tinha um irmão lá e chamou ele: irmão, vem cá, o senhor é de onde? E começou a conversar, e disse: irmão, vamos lá em casa tomar um cafezinho. E ele foi, e chegando lá, o irmão tinha uma mercearia, e disse: irmão, tem aqui essa mercearia, não precisou falar nada, pois não conhecia, e disse: o que o senhor precisar, pode pegar, depois o senhor me paga, porque ele ia receber dinheiro. E ele comprou tudo o que precisávamos, ele pegou. Mas Deus não faz coisas pela metade. Deus faz as coisas certas. E ele trouxe tudo, né? Tudo que eu gostava, que eu sou meio menina, glória a Jesus, né? Iogurte, queijo, essas coisas de criança, que criança gosta. E quando ele recebeu dele, que foi pagar, o irmão disse: não, irmã, não precisa pagar nada. A conta tinha sido paga, né? Com aquele pacote de fubá que ele deu para aquele mendigo. O Senhor tinha pagado a nossa conta. Chegar alguém na sua porta pedindo: eu não tenho, né? Tem cristãos que eles não têm. Tem, mas só tem um pouquinho de vida, o seu pão. E Deus te recompensará. Foi isso que aquela viúva fez com Elias. Ela dividiu tudo que ela tinha. Mas ela creu na palavra de Deus através daquele profeta. E não faltou farinha na panela, nem azeite na botija. Até que chovesse na terra. A mulher foi alimentada. Deus multiplicou o alimento que ela tinha dividido com o profeta. E em outra ocasião, a gente pensa que vem de pessoas que têm condições. Eu morava em Pernambuco. E me faltou o gás. Eu tinha comida, mas me faltou o gás. E a gente estava numa campanha de oração. Eu cozinhava na casa da minha mãe. Eu não gostava de incomodar os vizinhos. Né? Eu não gostava de incomodar os vizinhos. Então, o que aconteceu? Eu fui para a campanha e passei 3 dias sem um gás. E neste dia amanheceu chovendo e tinha minha vizinha na frente. Esta mulher não tinha marido, não tinha filhos que alimentasse ela. Ela vivia de bicos. Glória a Jesus. Quando Deus quer usar, Ele usa. Aleluia! Glória a Deus! E eu disse: irmã, a senhora vai para onde? Eu disse: minha irmã, eu vou aqui na casa da minha mãe cozinhar esse leite para o meu, que eu tinha crianças pequenas de leite. E ela disse: não, irmã, venha fazer aqui em casa. E eu esqueci do açúcar. Eu disse: olha, eu vou aqui, vou pegar o açúcar. E quando eu fui em casa, que era bem de frente à minha casa, que voltei, ela estava num pranto tão grande, chorando. E eu comecei a brincar com ela. Disse: o que foi, irmã? A senhora está chorando? Ela disse: me perdoe, minha irmã. Me perdoe, não sei por que eu fiz isso com a senhora. E eu não entendia. E ela disse: me dê um abraço. Eu disse: o que foi que a senhora fez comigo, que a senhora está pedindo perdão? E ela chorando. E ela me perdoou. Eu abracei aquela irmã e ela começou a chorar. Eu comecei a sentir a presença de Deus naquela casa. E ela disse: me perdoe, minha irmã, eu não queria fazer isso com a senhora, eu não sei por que eu fiz. Desde o primeiro dia, fazia 3 dias que eu estava sem gás. Desde o primeiro dia que o seu gás faltou, Deus mandou eu lhe dar. Eu tenho 50 reais ali. E Deus mandou eu lhe dar o seu gás. E esses 3 dias eu luto com Deus, porque é só o que eu tenho. Mas eu entendia ela, porque ela não tinha quem desse. É uma lição para mim e para ela. Eu vivi essa situação. E Deus fez coisas lindas. E aquela irmã disse assim: olha, irmã, Deus mandou dar o seu gás e ficar com o resto. O gás naquela época era 39 reais por aí. Eu sei que ia ficar para ela R$19,50. E ela me deu e eu disse: eu entendi, Senhor, o que Deus quis fazer ali para mim. E até hoje, Deus tem abençoado aquela irmã. Deus tem cuidado dela. Deus tem feito coisas lindas, porque ela obedeceu a voz do Senhor. Ela lutou 3 dias, porque só era o que ela tinha. E não tinha de onde tirar mais. E naquele dia que ela se prontificou em fazer a vontade de Deus, abençoando a minha vida, né? Com o pouco que ela tinha, Deus proveu todas as coisas para aquela irmã. E até hoje, Deus tem sustentado aquela irmã. Este é o segredo de você dar, de você ajudar. Não se detenha em ajudar ninguém, porque o Senhor te recompensará. Né? Daqui a pouco estamos terminando o programa. Né? Aqui o programa Porta da Vitória, na Rádio Caporã FM.
Temos a página, você aí que está nos vendo, que ainda não curtiu a nossa página, não está nos seguindo, né? A página do Facebook, Programa Porta da Vitória. Siga a nossa página, né? Estaremos, glória a Deus, né? Estaremos aí enviando essa mensagem pelo nosso YouTube, Benigna Santos. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, né? Benigna Santos. Essa mensagem estará sendo transmitida lá também, né? Glória a Deus. Bom é termos experiência com Deus, pois Ele é fiel e sabe trabalhar em nossas vidas. Não se detenha em fazer aquilo que Deus ordena, que seja falar algo ou que seja ajudar alguém, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Irmã Rafaela e Vicente, né?